Meus caros irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. É com muita alegria que eu volto a esta casa para nós estarmos conversando um pouquinho sobre as particularidades das nossas vidas. Eu entendo que nós estamos vivendo momentos difíceis. A vida tem sido muito cobradora, a ponto de Jesus ter dito já há muito tempo atrás: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós precisamos enfrentar as aflições com bom ânimo. E eu posso dizer que antes o que tinha de positivo era a juventude, não é? A gente enfrentava as coisas até com mais facilidade, mas considero que hoje o mundo exige muito de nós. Quando era criança, a gente praticamente vivia trabalhando, e os pais tinham preocupação de ensinar os filhos a trabalhar, dava comida e era mais ou menos isso. Quando muito, uma escolinha ali do lado. Pelo menos a minha família viveu isso de perto. Para educar um filho, a gente tinha liberdade plena para fazer o que a gente bem entendia. Hoje, eu fico pensando se eu tivesse que educar meus filhos nos dias de hoje. Não pode bater, não pode puxar a orelha, não pode falar alto, não pode dar castigo. Mesmo porque se falar alto, o filho chega na escola e vai falar: ó, meu pai e minha mãe falaram alto comigo. E o diretor da escola tem a obrigação de chamar os pais e perguntar: mas por que você falou alto com ele? E a gente tem que dar uma satisfação. Quando eu trabalhava num escritório lá em Frutal, a gente mandava a chamada carta remessa. É uma carta que era uma semana para ir, outra para voltar. Hoje não, manda um e-mail cedo, tem que responder até meio-dia, porque se não responder já estão cobrando. Então a vida hoje é muito cobradora. Além de hoje os pais terem que educar os filhos em escolas particulares, porque eu estudei em escola pública, era a melhor escola que tinha, a particular era a pior. Hoje, para se ter um espaço aí em nível letivo, tem que ser uma escola particular e custa caro. E o pai tem que trabalhar dobrado e a mãe até tem que ajudar para poder manter o filho na escola. Antes não tinha nada disso, colocava o moleque na escola pública e era a melhor escola e a coisa andava. Hoje não, escola particular. E se não bastasse ainda, tem que colocar no judô, no karatê, na natação, no balé, na pintura. E a mãe tem que se virar nos 30 para dar conta de cuidar dessa meninada em cada exigência que lhe é peculiar. E ainda a mãe hoje tem que trabalhar fora. Antigamente as mães ficavam em casa, cuidando das crianças, ainda bem. Mas hoje, as mães, 70% das mães, 60%, 70%, trabalham fora para ajudar o marido na aquisição dos proventos materiais para a família. E chegando em casa, essa mulher é cobrada, tem que servir o jantar, tem que lavar os talheres, ainda tem que lavar roupa, ainda fazer as tarefas com as crianças. E eu sei que hoje a mãe é muito cobrada. Quando não, o índice de separação é muito grande, a mãe fica com as crianças e não tem nem com quem discutir a problemática, ela vive só com aquelas crianças. E é muito importante que a gente tenha alguém para estar conversando, trocando uma ideia, e essa mãe de hoje só tem criança para tomar conta, não tem nem com quem dividir a sua problemática. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo complicado. Quando eu tive a minha formação, a gente trabalhava em maternidade, começava a trabalhar, eu comecei no 2º ano da escola, frequentar maternidade, fazíamos muitos partos. Hoje, eu, formado, tendo toda essa experiência, eu não posso fazer um parto.
Nem por decreto. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu sou responsabilizado porque não tenho título de obstetra para fazer o parto. Então, e se acontecer algum acidente, eu sou punido com um processo, pagando um preço muito caro. Hoje, o pessoal, existe a chamada síndrome de burnout, que é uma síndrome em que as pessoas que trabalham muito acabam ficando doentes. É a síndrome do palito de fósforo apagado ou queimado. A gente, quando acende um palito, aquela luzinha ou foguinho do palito serve para 1000 coisas. A gente acende uma vela, ilumina um ambiente escuro, põe fogo em alguma coisa, e aquele palito faz sucesso. Até quando não tem eletricidade no fogão, pode acender o fogão. Mas depois que ele apagou, não serve para mais nada. Assim, aquela pessoa que trabalha muito, que é cobrada e que se dá bem na vida profissionalmente e que se dedica e coisa e tal, e vai se envolvendo tanto com o trabalho, que num determinado momento ele apaga. E é difícil resgatá-lo. Minha mulher esteve num congresso agora, junto com a minha filha, em Brasília, um congresso de psiquiatria e psicologia. E lá falaram que os médicos hoje estão tendo muita essa síndrome de burnout. Por quê? Porque trabalham em vários lugares para conseguir atender a necessidade financeira, principalmente nos grandes centros. E trabalham dia e noite, trabalham de dia, dão plantão de noite, e em um determinado momento tem uma falência psicológica. E é difícil reaver esse equilíbrio. Mas artistas de televisão, cantores, artistas que também trabalham em outra área, e muitos profissionais que trabalham em exagero apresentam a chamada síndrome de burnout, que é uma exigência hoje da vida, das problemáticas, para se manter na crista da onda. E o estresse, que tem acontecido muito. As pessoas antigamente trabalhavam, tinham um horário de trabalho, entrava às 8 e saía às 5, às 6. Hoje não, o profissional leva o computador para casa e vai dar continuidade ao seu trabalho. Então, o nível de exigência hoje é muito grande, a ponto das pessoas sucumbirem diante dessas exigências. E a psicologia de antes sempre estudou a razão das quedas, a razão da pessoa sucumbir. Tipo, por que a pessoa entra em pânico, por que a pessoa entra em depressão, por que a pessoa tem uma doença autoimune, e foram estudando as causas. Mas a psicologia positivista hoje já está invertendo o assunto. Já estão estudando por porquê a causa de uma pessoa ser resiliente, ou seja, resistente à problemática, superando-se e superando as dificuldades. E essa capacidade de superação chama-se resiliência. A pessoa resiliente é aquela que dá conta do recado sem sucumbir. Não significa que não sofra. Ela sofre as imposições da vida, logicamente, mas ela consegue superar. Isso é a chamada resiliência. E os profissionais da área estão estudando o que tem atrás dessa pessoa resiliente, que ela consegue dar a volta por cima. E outro dia eu estava assistindo um programa Saia Justa, de algumas mulheres da televisão, e elas estavam estudando exatamente esse assunto para trazer ao público. E perguntaram para um psicanalista o que ele poderia informar a respeito de resiliência. Ele disse, bom, o assunto é muito profundo, dá margem para a gente conversar muito tempo, mas eu poderia resumir em 3 situações apresentadas pelos resilientes. A primeira delas é que eles são otimistas. São pessoas que acreditam em si, acreditam na possibilidade de vencer e dar a volta por cima. Não são pessoas negativistas, pessoas autocomiserativas, pessoas que se deixam abater por qualquer coisa. Os resilientes são otimistas. O segundo ponto convergente é que eles têm sempre uma desculpa para a falência deles.
não transmitem ou não transferem a responsabilidade para terceiros. Porque geralmente a gente fala assim, não deu certo por causa do fulano que me atrapalhou, fulano que não correspondeu. A gente está sempre jogando responsabilidade para outras criaturas da nossa desdita. Eu me dei mal porque o fulano, ciclano, beltrano não me ajudou, me atrapalhou. Mas o resiliente sempre analisa o fato e diz, não deu certo porque eu não me conduzi bem, eu não tive a perspicácia, a experiência suficiente, mas eu vou dar a volta por cima, vou mudar o esquema e vai dar certo. E o terceiro elemento que reúne, que esses resilientes apresentam, é o plano B. Sempre tem um plano B. Se não dá certo de uma forma, eles vão procurar uma outra saída para resolver aquele problema. E a gente vê muitas pessoas profundamente resilientes. Tem uma moça chamada Natasha, ela foi sequestrada aos 8 anos de idade e saiu do cativeiro com 18. Ficou 10 anos na mão do sequestrador. Uma menina de 8 anos e saiu moça com 18. E quando ela saiu, ela conseguiu fugir, ela, logicamente, foi fazer uma declaração, porque eu estou aqui, não morri, e então a televisão foi entrevistá-la, pensando que iria encontrar uma pessoa totalmente derrotada. Mas a Natasha, pelo contrário, ela estava muito bem, mas muito bem, a ponto do o entrevistador perguntar, mas como é que você conseguiu essa superação? Ela disse, bom, eu enfrentei o sequestrador de todas as maneiras. Enquanto eu podia brigar com ele, eu brigava, sempre falando com ele de uma maneira firme, e na certeza que um dia eu iria sair. E eu estaria muito mais forte para enfrentar outras situações lá fora. E até eu soube agora, recentemente, disse ela, que ele se matou. Que pena. Eu ainda queria ajudá-lo a se reequilibrar, porque, no mínimo, ele é um doente mental. E eu gostaria de ajudá-lo a resgatar a sua integridade psíquica. E esta Natasha, logo que saiu, com a ajuda da sociedade, exatamente pelo plano dela, ela foi trabalhar para ajudar crianças em situações difíceis diante da vida socioeconômica. Então, era uma moça que trazia uma bagagem muito boa, muito forte, a ponto de conseguir superar uma situação tão grave como esta. Uma família que tinha 3 filhas, 3 moças e uma criança de 3 anos de idade, essa criança apresentou um câncer cerebral. E ela foi operada, e até que estava indo muito bem, até o momento em que a enfermeira chegou para fazer um antibiótico para a criança. E a mãe disse assim, acende a luz porque está um pouco escuro. Eu falei, não, o menino está dormindo, deixa eu dormir, eu já trouxe o remédio aqui, já vou aplicar, já estou saindo. Mas ela trouxe na bandeja 2 seringas, uma de antibiótico e outra de cloreto de potássio para colocar no soro de um paciente que estava ao lado. Mas na hora, ela, por infelicidade, injeta o cloreto de potássio na veia da criança. Lógico, a criança fez parada cardíaca e depois veio a falecer. E a mãe percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E foi fazer uma verificação e percebeu que realmente aquela criança tinha sido morta por uma invigília, uma imprudência daquela enfermeira. E a família entrou numa conturbação mental muito grande, até o momento em que estavam todos deitados no banheiro da casa da sogra. As meninas, a mãe e o pai. Na sogra do marido, mãe da esposa, da mãe da criança. E o marido levantou e disse assim, bom, daqui para frente, se vocês quiserem continuar depressivas como estão, vocês continuem. Eu não. Eu quero ser feliz. E eu entendo que Deus fez com que o nosso filho voltasse para o mundo espiritual, deve ter tido o capricho, o cuidado de cuidar dele,
E ele não vai voltar, pelo menos que eu saiba, em tempo hábil, conforme nós gostaríamos, e eu não quero mais ser infeliz. Se vocês quiserem, sejam felizes. Eu não. Eu vou continuar trabalhando, vou voltar para a minha atividade, construindo pranchas para surfistas. Aliás, vou dar uma sugestão para vocês. Façam biquínis, roupa de banho, monte uma boutique ao lado e nós vamos voltar a ser felizes como éramos antigamente. Porque eu entendo que Deus não quer que sejamos infelizes. Aquela mãe sofreu um impacto, um choque, mas como? Nós perdemos nosso filho e agora... Não. Você tem a sua opção. Quer ser infeliz? Continue. Eu não. Já estou indo embora. E ela, naquele chamamento do marido, resolveu acompanhá-lo. E foram todos para a praia, foram construir ali elementos para o banho, de praia, de mar, e ele foi construir suas pranchas e resgatar um equilíbrio psicológico da família. A ponto, depois de ser entrevistado, porque isso foi noticiado na mídia, da morte da criança, e a família até procurou saber e até responsabilizou o hospital. E então, quando eles deram a volta por cima, foram notificados e houveram algumas pessoas que fizeram a entrevista com eles. E perguntaram, mas como é que vocês conseguiram dar a volta por cima? E aí foi que a dona Uti disse da proposta do marido. É uma questão de opção. Às vezes a gente se deixa abater e às vezes a gente dá a volta por cima. Lembrando um pensador da antiguidade, o Milton, que ele dizia, a vida é um momento. Nós podemos fazer do céu um inferno ou do inferno um céu, com a nossa mente. Então, é uma questão de escolha e de experiência. E se eu fosse retratar, eu poderia falar tantos casos de resiliência, mas um caso de resiliência que eu vivi muito de perto foi o caso da minha mãe. O meu cunhado assassinou a minha irmã, de uma forma brutal. E na hora do júri, ele foi preso, logicamente, o juiz chegou para minha mãe e perguntou assim, Dona Maria, onde está seu advogado? Eu disse, não, eu não tenho advogado. Mas como? O senhor não tem advogado de acusação? Não. Eu não tenho. A senhora não tem? Não, não tem. Aliás, eu até gostaria de pedir ao senhor que me permitisse ausentar, porque eu tenho que cuidar dos meus netos, e se o senhor quiser soltá-lo também, tudo bem, porque a minha dor não é maior do que a da mãe que está ali do lado dele, vendo-o preso numa cadeia. Se o senhor quiser soltá-lo, a justiça é de Deus, então eu gostaria que o senhor me permitisse ausentar. O juiz levou um impacto tão grande com aquela colocação da minha mãe e disse, de cabelo branco, eu nunca na minha vida profissional vi uma mãe pedir clemência para o algoz de alguém que tirou a vida da sua filha ou de um filho. Mas, se a senhora quer, está autorizado, a senhora pode se ausentar. À mesma hora, ele colocou em votação, o corpo de jurado mobilizados, envolvidos num sentimento maior por uma proposta de uma mãe que advogava a causa daquele algoz da sua filha, também decretaram a liberdade, ele saiu junto com todo mundo e foi embora. E finalizando, ele ainda veio na minha mão, desencarnando com câncer de intestino, e nós tivemos a oportunidade de operá-lo. Então, eu acho que uma resiliência dessa é algo que transcende a muita capacidade de análise e de até mesmo de administração mental, psicológica. Porque a partir daí eu nunca mais vi minha mãe comentar sobre o assunto, nunca reclamou, nunca falou mal dele e sempre firme, mesmo porque ela ficou viúva com 36, eu tinha 1 ano de idade nessa época, meu pai desencarnou com 42, e ela teve a firmeza de cuidar de 6 filhos e conduzi-los até com muita maestria. Então essas pessoas são resilientes, são diferentes, são notadas, e é isso que a moderna psicologia está estudando hoje. Por que que essas pessoas são desta forma? Uma psicóloga americana chamada Amy Werner, ela foi para a ilha de Kauai,
lá no Havaí, estudar 698 crianças. E dessas 698 crianças, 202 estavam muito, muito aquém da dignidade diante da vida. Os pais eram viciados, estupradores, violentos, agressivos, muitas das vezes, separados. E aquelas 202 crianças, a Amy Werner já catalogou. Dessas crianças não pode se esperar mais nada. E ela ficou 40 anos na ilha estudando aquelas crianças, para verificar o comportamento delas. As outras não, tinham uma vida tranquila, estudaram, cresceram, viviam harmonicamente. Mas aquelas 202 crianças estavam numa situação muito grave. E ela viu aquelas crianças crescerem, adolescência, fase adulta, se casarem, terem os seus filhos, e verificou, para a surpresa dela, que 72 crianças das 202, ou seja, um terço, se deram muito bem na vida. Cresceram, estudaram, se formaram, tiveram seus filhos, orientaram muito bem a família e estavam muito bem diante da sociedade. E aí ela foi verificar o que estava atrás daquelas criaturas que se deram bem. E ela pôde verificar que atrás de cada criança que se tornou adolescente, adulta, já numa fase avançada, acima dos seus 40 anos, elas tiveram uma pessoa que deu sustentação para aquela criança. Ou um tio, ou um primo, ou um avô, uma mãe, um pai, ou um vizinho, ou responsável por uma ONG, que assumiu verdadeiramente aquela criança. Repreendendo, castigando, cobrando, amando, orientando, dando norte para aquela criança. Então, o que ela deixou muito claro, as crianças que não se dão bem na vida, se tornam adultas e geram problemas para a sociedade, antes geram problema para elas e depois para a sociedade, ou para a sociedade em consequência para elas, depende da ótica que nós vamos usar, essas criaturas não tiveram um suporte por parte de alguém. Então é fundamental que nós tenhamos o cuidado com essa criança, não deixando à mercê da sorte e do acaso. Nós temos um trabalho na nossa casa, já há mais de 30 anos, onde nós evangelizamos, damos assistência a muitas famílias. Mas, para a tristeza minha, muitas crianças que passaram pela nossa casa, foram evangelizadas, assistiram, hoje estão mortas, estão traficando, estão na cadeia, gerando problemas graves para a família. E diante disso, tivemos uma reunião, vamos agora reunir novamente, para criarmos um esquema de estarmos trabalhando junto às famílias, para que elas tenham o entendimento e a responsabilidade para cuidar dessas crianças de uma maneira efetiva. Porque se não cuidar de uma maneira efetiva, essas crianças, apesar de passar pelo centro, de serem evangelizadas, de dar comida, elas não irão se dar bem diante da vida. A importância de nós cuidarmos dos nossos filhos, não deixarmos-los à mercê do acaso e nem na mão de pessoas que não têm competência, achando que basta colocar na escola e basta dar comida e colocar uma roupinha e está tudo certo. Não. A criatura precisa sentir o peso do cuidado, da custódia, da exigência, da cobrança de uma pessoa. No caso, pode ser o pai, pode ser a mãe ou alguém da família. Porque se deixar viver como bem entende, e hoje muitas crianças estão aí no computador, passam o dia inteiro no computador, sendo informatizadas de uma maneira muito grave, porque eles têm acesso a tudo, e até mesmo ensinando como se mata, como vai ao suicídio. Ontem, terça-feira, depois da palestra, fui atender um casal
que agora, nesse final de semana, perdeu um filho de 16 anos suicidado. E eu fiquei perguntando, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Logicamente que alguma coisa grave aconteceu nos bastidores. E, logicamente, não ia perguntar nem ficar cobrando da família. Mas penso eu que alguma coisa muito grave aconteceu. Porque a pessoa não vai, de uma hora para outra, tirar sua vida de graça. No mínimo, faltou uma informação para valer. Domingo, eu estava lá na cadeia fazendo palestra para os detentos, e um rapaz, de cerca de uns 40 anos, depois da palestra, disse assim, doutor, se eu tivesse vivenciado o que eu tenho vivenciado aqui nesses últimos tempos, na minha vida de jovem, eu não teria praticado o crime que eu pratiquei. Só estou aprendendo aqui agora. Quando algum tempo atrás, um amigo dos meus filhos me disse a mesma coisa. Na minha casa, eu nunca ouvi meus pais falar de Jesus e de Deus. Se eu estou aqui, é por conta disso. E eu estou feliz, termo dele, de estar aqui ouvindo agora falar de Deus e de Jesus. Então vejamos a gravidade de uma educação. Colocar filho no mundo é a coisa mais fácil do mundo. Mas criar, educar, dar norte, diretriz, zelar e cobrar é uma responsabilidade nossa. A ponto do Santo Agostinho dizer que lá do outro lado vão ser chamados e eles vão nos perguntar o que é que vocês fizeram dos nossos filhos, não é dos seus filhos, porque os filhos não são nossos, são de Deus. E ele disse, o que é que vocês fizeram dos nossos filhos? E nós precisamos ter uma resposta positiva, zelar. Hoje, cada um educa como bem entende, mas eu fico pensando, se eu tivesse que educar meus filhos hoje, do jeito que tem que educar, eu acho que eu não daria conta. 4 filhos, tudo pequenininho, fazendo o que bem entendia, tive que ter pulso firme. E não me arrependo, porque deu certo, mal ou bem, deu certo. E eu acho que, lembrando o Chico, quando perguntaram para ele sobre as palmadas, ele disse, eu gostaria que minha mãe me desse todo o carinho possível, mas quando eu aprontasse uma, que ela me desse todas as palmadas necessárias. Então, não somos apologistas da pancadaria, mas a criança, muitas das vezes, precisa encontrar uma firmeza por parte dos pais, uma autoridade. E essa autoridade, ela vai ser imposta pelo pai ou pela mãe, de alguma forma. Agora, hoje se fala, meu filho, desce daí. Meu filho, desce daí. Meu filho, desce daí. Ah, não, deixa lá, a criança é assim mesmo. Não. Falou uma vez, 2, chega, não vamos entrar na terceira. A criança precisa sentir o peso de um pai autoritário, de uma mãe. Eu posso dizer que minha mãe foi extremamente autoritária a ponto de me obrigar a estudar, que eu não queria. E hoje eu agradeço toda a firmeza de uma mãe dura, que não abria mão daquilo que ela falava. E se ela não fosse tão firme como era, eu hoje não teria estudado. Para mim foi ótimo. Quero crer que devo isso totalmente a ela. Então, vamos falar de resiliência, mas vamos falar que para a pessoa também ter resiliência, tem que ter, às vezes, um respaldo, uma força atrás para lhe dar essa firmeza. Se nós fôssemos ficar aqui falando sobre resiliência, a gente teria muitos fatores que levam à resiliência. Mas a Christina Brandt, que é uma psicóloga alemã, ela disse o seguinte, a primeira coisa é que a pessoa precisa gostar de você, gostar dela, gostar de si. Porque ela disse assim, o sucesso, você perguntar assim, a pessoa teve sucesso? Ah, sim, teve sucesso, olha, muito bem financeiramente, é um doutor e coisa e tal, um sucesso total. E ela disse que isso não é sucesso. Sucesso para valer, na concepção dela, uma psicóloga muito estudiosa, é a pessoa gostar de si. Porque se a pessoa gosta de si, ela vai desenvolver muitas particularidades. Mas se a pessoa não gosta de si, ela pode ter tudo, mas vai sucumbir lá na frente. E a gente vê, eu quando cheguei aqui em Rio Preto, eu ia muito no Parque Frederico Ozanam, exatamente junto com a minha mãe. E lá tinha a Dona Olímpia. Dona Olímpia era uma senhorinha que na época tinha quase 80 anos e morava com o irmão. Os dois. Solteiros, moravam com o outro, lá numa casinha muito humilde.
E eu perguntava para ela: Dona Olímpia, como é que a senhora vai? Tudo muito bem, graças a Deus. E eu vi aquele sorriso estampado na face dela. Entre aspas, não tinha nada socioeconomicamente, nada. Analfabeta, doente, cardiopata, pobre, muitas das vezes não tinha nem o que comer, morava só com o irmão, e tudo muito bom, graças a Deus. Aí o irmão desencarna. Ela ficou sozinha naquela casa, com 80 anos de idade, numa situação dramática, com falta de ar, propriedade, muitas das vezes, das falências cardíacas. E eu chegava e falava: Dona Olímpia, como é que a senhora vai? Doutor Aguinaldo, muito bem, com a graça de Deus. E eu vi aquele sorriso, eu pensava: meu Deus, como é que uma pessoa pode ter uma resposta dessa, mas convicta? Não é que ela estava simulando, nem fantasiando, era a convicção dela. Logicamente que se hoje eu pudesse dizer a mim mesmo, à época, na minha juventude, eu diria que o que ela tinha era uma bagagem espiritual trazida de outras vidas. E uma certeza de Deus, uma confiança em Deus, indizível, que para ela nada a atemorizava, nem a doença, nem a morte, nem a falência do irmão que veio a desencarnar, nem a dificuldade socioeconômica, sempre com aquela resposta: muito bem, com a graça de Deus. O que ela tinha? Uma bagagem espiritual trazida de outras vidas. E que isso é intransferível e não se adquire facilmente. Para isso nós temos que buscar o entendimento, nós temos que buscar a informação para adquirir, acima de tudo, através da intelectualidade, essa força interior, essa força moral que nós temos que buscar e entronizar em nossos espíritos. Um outro elemento muito importante para a gente ter essa resiliência é conviver em grupo, conforme nós estamos aqui. Quando a gente tem um problema em casa, quem que não tem? Em casa, no trabalho, na rua, e a gente está angustiado, está aborrecido, vai para uma casa onde todos trabalham em conjunto, todos convivem fraternalmente, e ali encontra um amigo, encontra um abraço, encontra um ombro que pode nos amparar, um ouvido que pode nos ouvir, uma palavra que pode nos consolar, e a gente sai dali muito bem. Nossa, eu cheguei lá arrasado, e agora estou até muito bem graças ao meu amigo, à minha amiga, que me ouve, que me ajuda, que me consola, que me esclarece, com quem eu posso contar. É uma bênção ter um grupo onde a gente sai da solidariedade, sai da solidão e pode ser amparado. Muitas pessoas se afundam, se deprimem, exatamente por estarem sozinhas, dentro de casa. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas que estão depressivas porque se sentem sozinhas, porque ficam dentro de casa. Olha, só fica dentro de casa quem quer, porque tem milhões de oportunidades de nós vivermos com muitas pessoas à nossa volta. É só chegar no ambiente, se propor fazer alguma coisa, um trabalho voluntário, por exemplo. Eu lembro de uma senhora, já devo ter contado isso aqui, me parece, que um dia chegou para mim, e eu, muito depressiva, estava sozinha em casa, eu falei: mas por que a senhora não vai fazer um trabalho voluntário, alguma coisa, ajudar os outros, encontrar alguém para conversar? Ela virou para mim: doutor, eu estou velha. E eu olhei para ela e falei assim: olha, eu fiquei muito aborrecido com a senhora agora. Mas como, doutor? Porque você agora, nesse momento, acabou de me chamar de coroca. Não, doutor, não falei isso. Falei: se a senhora está com 60, eu estou com 70, o que sobra para mim, se a senhora se acha velha? Eu estou mais para lá do que para cá nessa altura. Não, doutor, o senhor não está velho. Eu falei: lógico, velho é o que se sente, idoso é o que tem idade. Idoso eu estou, mas velho não. Agora, tem muitas pessoas que se deixam abater, olham no espelho: já estou com 60, flor de idade, hein? 70, ainda tem muita lenha para queimar. E vai para a luta. Aliás, meu lema é esse: vamos que vamos trabalhar que nós vamos resolver o nosso problema. Passado um tempo, ela volta no consultório. E estava muito bem, e coisa e tal. Falei: nossa, mas a senhora está tão bem. Pois então, doutor, o senhor é o pai da ideia? E eu vim lhe pedir uma ajuda, porque eu estou lá em Cosmorama, onde eu moro, me vendo em uma situação complicadíssima para ajudar tantas pessoas que hoje me procuram.
Aí eu perguntei para ela, e a depressão? Doutor, não dá tempo de pensar em mim, porque na época eu só pensava em mim e estava depressivo. Agora, como não tenho mais tempo de pensar em mim, eu só penso nos outros, a depressão foi embora. E eu disse, qual que é melhor, ser depressivo em casa ou ficar lá fora cuidando dos outros? Nem se fala, doutor. Hoje eu sou feliz, estou amando o que eu estou fazendo. Então, um outro elemento muito importante é nós estarmos convivendo bem com as pessoas e principalmente ajudando. Não sei se vocês viram agora, saiu na mídia, de um senhor americano que estudou pessoas que viveram longamente. E ele há 70 anos vem fazendo esse trabalho. Começou muito jovem. Escolheu muitas pessoas de Harvard, pessoas elitizadas, e escolheu também pessoas que vieram de uma situação muito limitada socioeconomicamente, nas cercanias da cidade. E ao atingir os 90 anos, ele foi questionar cada pessoa. Onde estava o segredo de viver 90 anos e estarem muito bem como estavam? E, para a surpresa dele, ele pôde perceber que havia 2 pontos em comum. Um é que essas pessoas relacionavam muito bem com as outras. Relacionavam bem com a família, no trabalho, com os transeuntes, na sociedade onde estavam vivendo mais interinamente, em alguma ONG. E a outra coisa é que eles faziam um trabalho no bem. Então, para nós vivermos longamente bem, aprendermos a conviver com as pessoas, numa boa, e procurar fazer um trabalho no bem, ajudando, auxiliando as criaturas. E ele ainda acrescentou, essas pessoas normalmente não pensam em si. E a grande problemática hoje é pensar o que vai ser de mim no final da minha vida. Porque a pessoa que não tem essa segurança e tem preocupação em relação ao final da vida, quem vai cuidar de mim, como é que vai ser a minha vida, já que eu não tenho, talvez não tenha, lá à época, alguém que cuide de mim. Isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande e uma insegurança e acaba tirando a pessoa da circulação mais cedo. Então, relacionar bem com a família é uma segurança. Relacionar bem com os amigos é outra segurança. Relacionar bem com a sociedade, ou mesmo com algumas ONGs, também é se dar muito bem. Há algum tempo, um amigo chegou para mim e falou assim, Aguinaldo, me preocupa muito o meu futuro. Acabei de separar, não me dou bem com meus filhos, eu não sei o que vai ser de mim. Eu falei, bom, mas não precisa ter preocupação, existem os asilos por aí. Não, você acha? Um asilo? Eu falei, pois então, é o tipo da coisa que não me preocupa, porque eu tenho um asilo que nós fundamos lá em Itapajipe. Se eu chegar na velhice e ninguém tomar conta de mim, eu vou para o asilo, alguém há de tomar conta. Não me preocupa o meu futuro, de jeito nenhum. E se é uma coisa que não me preocupa mesmo, é o que vai acontecer comigo amanhã. Eu acho que o amanhã pertence a Deus. Qualquer um de nós pode ter as situações mais inusitadas possíveis. Mas aquela pessoa que aceita a vida, não se preocupa com o futuro, vive o dia de hoje intensamente, certamente ela vai estar aparatada para enfrentar qualquer dificuldade. Porque entendo eu que as pessoas resilientes aceitam a vida como ela é. Jesus colocou isso no Evangelho segundo o Espiritismo. 2 palavras-chave para nós aproveitarmos o melhor dessa atual existência. Primeiro, a resignação. Aceitar os desígnios de Deus. E segundo, o devotamento. Não nos deixarmos abater. Ir para a luta, fazer a coisa acontecer. Não esperar que ela aconteça. Sejamos partícipes da modificação, da transformação, de qualquer meio que estejamos engajados. Então é fundamental o devotamento. Atrás dessas pessoas resilientes também tem uma coisa muito importante, que é a oração. A oração é um trunfo na mão das pessoas, qual seja a religião, da maneira que venham a orar. Quero abrir um parênteses. Existem 2 maneiras, rezar e orar. Rezar é aquela forma decorada, né, que a gente reza sem nem pensar quando está falando. Né? É aquela, aliás, o Kardec disse, devemos evitar as preces decoradas, porque a gente faz o Pai Nosso de trás para frente, de frente para trás, sem nem pensar no que está falando. Isso não é oração, isso é reza. Agora, a oração é um comprometimento. Ou nós vamos parar,
vamos nos ligar a uma entidade mentalmente e vamos conversar com ela. Mas conversar não é de boca para fora, é de sentimento, é de comprometimento. E por isso, quando a pessoa ora, ela se fortalece e estabelece um vínculo com uma entidade superior. Pode ser um anjo guardião, pode ser uma outra entidade qualquer. Vai estabelecer o vínculo. E aí, esta entidade terá muita condição de intuir a pessoa que caminhos tomar. Então, a oração ainda é um grande trunfo na nossa vida. Posto isso, logicamente, se nós formos falar de muitos elementos que contribuem para a nossa resiliência, eu queria dizer que nós espíritas somos privilegiados. Eu tenho certeza que nós temos mais condições de sermos resilientes do que os outros irmãos de outras religiões. Por quê? Porque a doutrina espírita, além de ser esclarecedora, ela é consoladora. Olha o que eu falei para essa mãe que me procurou terça-feira lá no centro. Que o menino desencarnou com suicídio. Eu já tinha passado por essa experiência, meu sobrinho, filho do meu cunhado, irmão da minha mulher, também se matou. Na época eu fui conversar com o Bacela a respeito disso, trocamos ideias a respeito. E então, essa senhora, logicamente sofrida, o pai ao lado, a irmãzinha do lado, eu disse para ela, olha, é uma situação muito delicada, o suicídio é uma coisa que pega a gente de calça curta, é uma coisa muito sofrida. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, eu diria que Deus permitiu. Se Deus permitiu, Ele tem um plano para o seu filho. Judas, por exemplo, o que Jesus falou para Judas? Judas, vai e faça o que você tem que fazer. Eu não falaria. Judas, onde já se viu? Você vai me trair. E eu sei que você vai se matar depois, que você vai arrepender. Não faça isso. Eu falaria isso. Mas Jesus não falou. Judas, vá e faça o que você tem que fazer. E Jesus sabia que ele iria se matar. Porque quando ele estava crucificado, lá na cruz, vieram muitos espíritos superiores dar aquele voto de solidariedade, de reconhecimento, de gratidão, tudo que pudesse dar para Jesus pelo seu feito. E aí Jesus, aproveitando um espírito amigo, disse assim, você me faz um favor? Lógico, Senhor, o que é que o Senhor quer? O Judas acaba de se matar. Socorra-o, ajude-o. Então veja que Jesus sabia que o Judas iria se matar. E tanto é que bem depois de tudo que aconteceu, ele crucificado, não tinha ninguém para lhe dar informação, ele soube que o Judas havia se matado. Por que Jesus falou isso para ele? O Judas não tinha condição de entender a linguagem dele, de Jesus. Não tinha. Conviveu com ele 3 anos. Viveu longamente. Viu de tudo e mais alguma coisa. E acabou não entendendo a proposta de Jesus. E Jesus entendeu que talvez o suicídio, ali naquele momento, fosse uma alternativa para ele chegar do outro lado, sofrer as consequências e acordar para uma realidade maior. Porque, de outra forma, eu imagino que Jesus teria feito tudo para impedir, Deus também. Então eu disse para essa senhora, olha, o seu filho, desde que nasceu, sempre falou que um dia iria tirar a vida. A senhora fez o possível, e seu marido também. Mas Deus, entendendo que ele não tivesse bagagem espiritual para levar adiante uma vida, uma existência no corpo, que era essa, permitiu que ele fizesse isso. Logicamente, amparado pela espiritualidade, se dando conta da gravidade, tendo que enfrentar situações difíceis, ele vai acordar muito mais rápido para uma vida transcendente, uma vida do Espírito que é eterna e que só nos cabe um final que é a perfeição, e ele vai acelerar o processo evolutivo. Porque tem muita gente que vem para a Terra, chega aqui, desfruta de todas as benesses, não faz nada para os outros e desencarna. Nossa, esse viveu numa boa.
O que ele progrediu? Nada. Aí volta de novo. Nasce, tudo de bandeja, tudo colorido, passa pela vida, se locupleta as expensas das facilidades e não progride espiritualmente. E passa muito tempo, conforme nós estamos passando aqui, nós já reencarnamos milhares de vezes. E ainda somos um poço de limitação. O que aconteceu conosco? Nós até agora não acordamos para valer, para o verdadeiro sentido da vida. E por isso nós nos permitimos a tantas atitudes infelizes ainda. Mas, talvez, Deus entendendo que muitas das vezes, conforme colocou o Cristo Consolador, no capítulo Cristo Consolador do Evangelho, o Espírito da Verdade, a dor é reservada aos eleitos do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente sabe que a dor vem numa maneira de chamar a atenção da pessoa para ela mudar, se transformar, crescer, progredir, acordar para uma realidade maior. Aí a menininha que era irmã falou: doutor, olha, eu sempre fiz essa pergunta, por que Deus nos abandonou? E eu sempre pensei que Deus sempre resolveu nossos problemas. E agora? Não resolveu o problema do meu irmão, permitiu que ele morresse. Eu estou até magoada com Deus. Mas depois disso que você falou, eu comecei a entender que Deus até então tem um plano para ele. Lógico que tem. Qualquer criatura no universo está amparada pelo Criador, pelos elementos, milhares de elementos, que ele dispõe para nortear a vida das criaturas. Mas a doutrina espírita foi um grande trunfo que veio para nós, esclarecendo sobre a vida, mostrando um Deus de amor, mostrando um Cristo que foi vamos dizer, um modelo e guia da humanidade, nós temos que segui-lo, uns espíritos amigos que a cada mensagem que a gente lê, a gente percebe o quanto a gente tem que valorizar a vida, o quanto a gente tem que aproveitar a nossa existência, o que nos espera do lado de lá, que a gente tem que procurar analisar melhor o que nós estamos fazendo. Quer dizer, uma doutrina que nos coloca numa situação muito mais promissora, alvissareira, do que as outras religiões, que muitas das vezes não sabem responder. Como outro dia, uma senhora foi lá no consultório e me procurou: doutor, eu estou numa enroscada, porque eu tinha 2 filhos, tem um de 6 e um de 4, e o menino de 4 veio desencarnar agora com uma doença grave, e o meu filho mais velho, de 6 anos, me perguntou: mãe, o que aconteceu com o meu... Por que meu irmãozinho morreu? Ela vai e responde assim: é que Deus quis que o seu irmãozinho ficasse com ele lá no céu. Aí o menino virou: mãe, eu odeio Deus. Meu filho, não fala isso. Lógico, por que ele escolheu meu irmãozinho, que era tão bonzinho, e levou para ele? Por que não escolhe essas tranqueiras que está aí e não leva? Então, eu odeio Deus. Doutor, eu não sei o que eu vou falar para o meu filho. Eu falei: pois então, a senhora perdeu uma grande oportunidade de esclarecer seu filho a respeito da nossa existência. Explicar que é um espírito que veio, tem um programa, tem uma tarefa, que ele não morreu, que ele voltou para o plano espiritual, que vai virá futuramente, talvez filho dele mesmo, do próprio irmão. É um espírito em evolução. Como nós também temos nosso tempo, que pode ser 1 dia ou 100 anos. Que a vida não para no túmulo, que também não inicia no berço. A senhora poderia dar um show de bola explicando para o seu filho de 6 anos o que aconteceu com o filho de 4 anos. Mas a senhora foi muito infeliz dizer que Deus tirou o filho para ficar com ele. E, logicamente, na simplicidade da infância, ele só poderia pensar: que Deus é esse? Que tirou meu irmão maravilhoso, fantástico, e levou com ele. Então, veja que a doutrina dá para nós subsídios, para a gente explicar, consolar, trazer esperança, ter uma resposta que possa, sem ferir raciocínio e inteligência, colocar a pessoa mais consciente da grandeza do Criador, da oportunidade que Ele está nos dando, da misericórdia que Ele tem para conosco, de todo o envolvimento que Ele tem através dos benfeitores espirituais, para que nós possamos estar dando um passo grande nessa trajetória evolutiva, graças a essa doutrina espírita.
Somos agraciados, como disse o Martins Peralva, nós somos milionários pelo Espiritismo. Agora, precisamos estudar. Cada livro lido, uma ideia modificada. Quando eu era moleque ainda, minha mãe falava assim, meu filho, nem que seja um jornal no chão, jogado às traças, pegue e leia, porque alguma coisa boa tem ali. Nós temos que estudar, devorar as obras espíritas, fazer um estudo sistemático. Eu adoro O Céu e o Inferno. Um livro, para mim, um primor. É meu livro de cabeceira. Poucos espíritas estudaram o livro Céu e Inferno. E o Kardec teve o capricho de evocar as entidades que ele conhecia, entidades que participaram com ele, saber o porquê que desencarnaram, qual a relação que eles faziam com a existência que eles tinham vivenciado, o que estaria acontecendo no plano espiritual, o que eles estariam de subsídios para que o Kardec pudesse colocar ali e que pudesse ser importante para nós. Um livro maravilhoso, Céu e Inferno. Mas pouca gente estuda o livro Céu e Inferno. Leiam, estudem, vocês vão encontrar ali histórias fantásticas, onde vocês vão identificar e vão saber da gravidade da nossa existência. O quanto nós temos que levar a efeito, com seriedade, aquilo que nós estamos vivendo. E se estivermos sofrendo, entendamos, há uma razão. Ninguém sofre injustamente. Não existe injustiça divina. Se estamos passando uma situação difícil, tem uma razão para nós crescermos, progredirmos, melhorarmos. A ponto da nossa Maria Dolores, através das mãos abençoadas do Chico, nos fazer um alerta, quando ela disse assim, escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera a erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpe de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz abastança na hora da colheita. O minério, exposto ao calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre e cara. A pérola, de grande valor e brilho evanescente, é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água, submete aos caprichos da usina, gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia. Na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é sempre um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.